E aí, moçada, tudo certo? Eu vou resolver com vocês agora as questões de física do vestibular da CAF, da prova de medicina, no vestibular de verão de 2020, que foi aplicado no dia 17 de novembro de 2019. Vamos embora lá então? Nessa primeira questão a gente tem o seguinte: em um parque de diversões, João tenta ganhar um prêmio no jogo de dados. Para isso, deve acertar um ponto situado na periferia do disco do alvo. O disco gira em movimento circular uniforme com uma velocidade de 4,5 metros por segundo e possui um raio de 45 centímetros. João lança o dardo horizontalmente na direção do centro do alvo, distante 6 metros, quando o ponto está passando na extremidade superior do disco, como mostra a figura abaixo. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo da velocidade de lançamento horizontal do dardo, em metros por segundo, para que João acerte o ponto da extremidade inferior do disco do alvo. Então, João atira esse dardo quando um ponto parte da parte superior aqui do disco. Aqui, ó. Como eu quero, nessa situação, que ele acerte o disco, o que vai acontecer? Nessa situação aqui, para calcular o valor da velocidade com que ele tem que atirar esse dardo, para que o dardo atinja o alvo aqui, ó, nesse ponto mais baixo, esse ponto vai levar um certo tempo para ir dessa posição mais alta para a posição mais baixa. O tempo que o dardo tem para ir até o alvo e atingir o disco nessa posição mais baixa é o tempo que esse ponto aqui na extremidade superior leva para chegar aqui embaixo. Este intervalo de tempo é justamente a metade do período, porque vejam, o tempo que esse ponto leva para ir aqui de cima aqui para baixo é justamente metade de uma circunferência, é metade para dar uma volta completa, é metade de um período. Então, repetindo para que fique mais uma vez bem claro, o tempo que o dardo tem para chegar aqui embaixo é o mesmo tempo que esse ponto tem para ir de cima até aqui embaixo, ou seja, metade do período. Como que a gente pode descobrir, portanto, o período desse disco aqui? A gente sabe que a velocidade linear no movimento circular é dada por a angular vezes o raio. E a velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. Então, nesta fórmula da velocidade, eu vou colocar 2π dividido pelo período e vou multiplicar pelo raio. E aí eu vou substituir todos os dados com o propósito de calcular o período aqui, ó. A velocidade desse disco é 4,5. Isso é igual a 2 vezes o π, que a gente vai considerar como sendo 3 no formulário da prova de física, isso aparece, vezes o raio. O raio está em centímetro, ele tem que ser transformado para metro, já que a velocidade do disco está em metros por segundo. Isso aqui vai dar 0,45. Então, vou colocar aqui 0,45, dividido isso tudo pelo período. 4,5 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 0,45, se você fizer a conta, vai dar 2,7. Aí você divide pelo período. O período, portanto, vai ser 2,7 dividido por 4,5, essa conta eu já tinha feito previamente, isso vai dar um período de 0,6 segundos. Esse é o tempo que a roda ali leva para dar uma volta completa. Só que o tempo que o dado tem para chegar lá embaixo, como eu havia colocado, é metade desse período. 0,6 dividido por 2. Então, o tempo que o dardo tem para atingir o alvo é 0,3 segundos. Aí tu olha assim, tá, mas como isso vai me ajudar a calcular a velocidade de lançamento desse dardo? Ora, a velocidade de lançamento, velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então vejam que a distância horizontal que o dardo vai percorrer é de 6 metros, divide pelo tempo que o dardo tem para chegar até lá, 0,3 segundos. Se vocês fizerem as contas, isso aqui vai dar exatamente 20 metros por segundo, como aparece aqui
na letra D dessa questão. Firmeza? Bora para a próxima, então. Para a questão de número 2. Um trenó de neve é puxado por 8 cachorros, realizando um movimento retilíneo com velocidade de módulo constante em uma estrada horizontal. Na figura abaixo, pode-se vê-lo de cima. Sobre o trenó estão um homem, carnes sobre panos, alguns troncos de árvore e uma caixa. Com base no exposto, voltar aqui, e desconsiderando as massas da corda e a resistência do ar, assinale a alternativa correta. O item A diz que todos os cachorros aplicam sobre o trenó forças de mesma intensidade. Primeiro, não tem como saber. Não há nenhuma informação no problema que dê a entender que esse item esteja correto. Segundo, vocês percebem que cada um desses doguinhos simpáticos que aqui estão, eles estão com cordas que formam diferentes ângulos com esta, que é a direção de movimento do trenó. Essa aqui é a direção do movimento, essa é a direção em que o trenó vai ser acelerado. E vejam que estes ângulos que as cordas formam com essa direção de movimento são ângulos distintos. Então, muito provavelmente, estes cachorros não aplicam a mesma força no trenó. O item B está dizendo que a força normal sobre o trenó tem módulo maior do que a força-peso desse trenó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Essa figura aí que aparece é uma visão de cima desse trenó. Agora eu vou propor aqui de maneira simplificada a visão aqui lateral. O que acontece? Primeiramente, esse sistema do trenó aqui aplica uma força para baixo, que é o peso do próprio trenó, mais o peso da própria carga desse alimento que ele está levando, mais algumas outras coisas. Além disso, nós temos aqui a força normal, que é aplicada para cima. Nós temos aqui puxando para o lado a força aplicada pelos cachorros. E muito provavelmente nós vamos ter uma força de atrito atuando em sentido oposto. Quando o corpo desliza sobre a superfície, a força de atrito atua em sentido contrário. Como é que tu sabe que tem força de atrito? O problema, em princípio, quando o problema não fala nada que não tem atrito, parte do pressuposto que tem. Só não vai ter atrito quando o problema informar com todas as letras. Desprezam-se as forças de atrito com a superfície. Aqui, como ele não fala nada, a gente parte do pressuposto de que vai ter força de atrito atuando sobre eles. Então, veja só. A força normal sobre o trenó tem um módulo maior do que a força-peso do trenó. A normal que puxa para cima é igual ao peso do trenó, mais o peso das cargas apontando para baixo. Se a normal é o peso do trenó mais o peso da carga, naturalmente a normal é maior do que o peso do trenó. Porque isso é um troço que é lógico. Se a normal é o peso do trenó mais o peso da carga, então é porque a normal é maior do que o peso do trenó. Na letra C, diz que sobre o trenó não tem força de atrito, eu já comentei sobre isso. E na letra D, o módulo da força resultante sobre o trenó é a soma das forças aplicadas pelos cachorros sobre as cordas. Isso não é verdade. Primeiro, o módulo da força resultante é a soma dos módulos das forças horizontais que os cachorros exercem sobre esse trenó. Por que forças horizontais? Esse último cachorro aqui embaixo, ó, ele vai fazer uma força, tem uma força atuando nessa direção e sentido, tá aí uma força nessa, uma componente vertical aqui também. Na verdade é o contrário. Aqui, essa tração, uma força apontando para frente, essa é a componente horizontal. A mesma coisa acontece com esse cachorro aqui. Sobre ele tem uma componente vertical da velocidade e uma componente horizontal. Como a força resultante atua na direção de movimento, que é a direção horizontal, o módulo da força resultante é a soma dos módulos das forças horizontais aplicadas pelos cachorros.
E vejam que aqui não é mencionado a soma dos módulos, tampouco as forças horizontais. Tudo certo? Bora para a questão de número 3. A tecnologia tem ajudado na realização de nossas atividades diárias, dando-nos objetos que dão mais praticidade e conforto. A cadeira é um desses objetos. Hoje há cadeiras construídas com vários materiais e objetivos e que apresentam mais tecnologia incorporada que antigamente. Recentemente apareceu no mercado a cadeira gamer, para quem deseja ficar muito tempo sentado jogando videogame ou estudando. As figuras 1, 2, 3 e 4 mostram uma pessoa sentada e imóvel em uma cadeira gamer, em 4 posições distintas e com os pés sem tocar o chão. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir. A primeira delas diz assim, ó, a força total aplicada pela pessoa sobre a cadeira é maior na figura 1 do que na figura 4. A força que a criança faz na cadeira é o peso dela. E o peso dela é o mesmo nas figura 1 e na figura 4. Então dizer que é maior na figura 1 do que na figura 4 não está certo não. O item 2. Se considerarmos o centro de massa da pessoa sempre na mesma posição e em relação ao assento, a pressão de um dos pés da cadeira sobre o solo é a mesma nas 4 figuras. Então vamos analisar. A pressão é a força dividido pela área. A força que a cadeira faz sobre o chão é o peso da cadeira mais o peso da criança. Vou colocar aqui PCR, peso da criança. Então, como o peso da criança e da cadeira é o mesmo nas 4 situações, a força exercida sobre o solo vai ser rigorosamente o mesmo. E a área de contato destas rodinhas com o chão é a mesma. Mesmo que a cadeira esteja deitada, como na figura de número 4, a área de contato das rodinhas com o solo continua sendo igual, o que indica que a pressão exercida sobre o solo vai ser rigorosamente a mesma. O item 3. Se a área de contato da pessoa com o encosto da cadeira não se alterar nas 4 figuras, então a pressão sobre o encosto da cadeira é a mesma nas 4 figuras. Agora a gente está lidando com uma situação diferente, porque agora a gente está lidando com a pressão que a criança faz sobre a cadeira. No item anterior, a gente avaliou a pressão que a cadeira faz no chão. Vejam que a área de contato que essa criança faz sobre a cadeira não é exatamente a mesma nas 4 situações. Vejam que ela faz força, ela tem área de contato diferente. Aqui na figura de número 4, como ela está deitada, a pressão exercida que ela faz sobre a cadeira é muito provavelmente menor, pois quanto maior é a área de contato, menor é a pressão exercida. O item 4. A força aplicada por um dos pés da cadeira sobre o solo depende somente do peso da pessoa. Não, depende do peso da cadeira também. E o item 5. Nas 4 figuras, a força resultante sobre a cadeira é nula. Essa pessoa está imóvel. Se ela está imóvel, não tem aceleração. Pela segunda lei de Newton, se não tem aceleração, não tem força resultante. A força resultante é zero, conforme o item 5 está indicando. Só os itens 2 e 5 são os itens corretos para essa questão. Questão de número 4. Um sagui se locomove pelas árvores, mas em alguns momentos tem que saltar de árvore em árvore por falta de galhos para atravessar. Na figura abaixo, tem-se a representação de um sagui de massa m que usa um pouco de sua energia para saltar a partir do repouso do ponto A para o ponto B e depois para o ponto C. Considera-se que nesta série de saltos não houve perda de energia mecânica e que a energia cinética em C é 1/3 da energia mecânica em A. Então, a energia cinética no ponto C é 1/3
da energia mecânica que ele possui no ponto A. Com base no exposto, marque a alternativa que indica a energia mecânica do sagui imediatamente antes dele chegar no ponto C. A energia mecânica deste sagui, quando ele chegar no ponto C, ele vai chegar com uma certa velocidade, então ele vai ter energia cinética, e ele vai chegar aqui a uma certa altura em relação ao solo, então ele vai possuir energia potencial gravitacional. Me acompanhe. A energia cinética no ponto C, o problema disse que é 1/3 da energia mecânica no ponto A. E a energia potencial gravitacional dele, quando ele chega no ponto C, lembrando que a energia gravitacional é dada por mg vezes a altura que ele está em relação ao ponto A, que é 5h/7. Agora eu vou continuar aqui do ladinho, ó. A energia mecânica no ponto C vai ser igual a 1/3. Agora se liga, a energia mecânica dele no ponto A, como ele parte do repouso, só é energia potencial gravitacional, porque ele tem altura em relação ao solo, que é dada por mg vezes h. Então vou colocar aqui, ó, mg vezes o h. Eu vou dar uma arrumada nesse mg 5h/7 e vou escrever como 5mgh dividido isso tudo por 7. O que eu vou fazer agora? Agora é matemática. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 7, o que dá 21. 21 por 3 dá 7, vezes mgh vai dar 7mgh. E 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 5 mgh vai dar 15 mg vezes h. Se você somar estes dois termos, a energia mecânica no ponto C vai ser igual a 22 mgh, tudo isso dividido por 21, que é exatamente o que está sendo colocado no item C dessa questão. Firmeza aí, Vamos à questão de número 5. A reciclagem é uma atividade importante para a sustentabilidade do planeta. Ela pode ocorrer tanto com a matéria-prima que constitui um determinado objeto, como com o próprio objeto que pode ser reutilizado para desempenhar novamente sua função ou criar outros objetos. Pensando nessa reciclagem, surfistas criaram, a partir de garrafas PET de 2 litros, uma prancha de stand-up com 93 dessas garrafas, como mostra a figura abaixo. Como são 93 garrafas de 2 litros cada, no final nós vamos ter um volume total de 186 litros. Nesse sentido, considere um surfista que deseja testar a flutuabilidade dessa prancha. Para isso, ele fica de pé sobre a prancha em uma piscina e percebe que ela flutua bem. Desconsiderando o peso das garrafas e sabendo que elas ficaram com 1/3 de seu volume submerso, marque a alternativa que indica em quilograma a massa do surfista. Vamos pensar da seguinte forma: quando esse surfista está em cima dessa prancha feita destas garrafas, duas forças vão ser aplicadas sobre ele. Primeiro, a gente vai ter a força de empuxo apontando para cima e a gente vai ter o peso desse surfista apontando para baixo. O peso dessas garrafas é desprezível, como o problema menciona. Então, se ele está em equilíbrio, a força que puxa para cima é igual ao peso que puxa para baixo. O empuxo ele é calculado dessa maneira: a densidade do líquido, o volume submerso vezes a gravidade. E o peso desse surfista é a massa dele multiplicado pela gravidade. Como o G de gravidade aparece nos dois, basta agora eu descobrir a massa do surfista multiplicando a densidade da água, que é o meio que envolve essa prancha, pelo volume submerso. A densidade da água está lá indicada no formulário da CAF, vale 1000. Agora, e o volume submerso? O volume submerso ele precisa ser expresso na unidade oficial, que é o metro cúbico, para que a gente possa calcular a massa na unidade oficial, que é o quilograma. Como é que eu transformo litro em metro cúbico? Tu divide por 1000.
E isso aqui vai dar 0,186. Só que lembrem que só 1/3 do seu volume total fica submerso. Então, o volume submerso é 1/3 do volume total, 0,186. Vamos continuar aqui embaixo agora. Se você fizer a multiplicação de 1000 por 1 por 0,186, vai dar 186. Dividido isso aqui por 3, vai dar uma massa de 62 kg, que é justamente o que está aparecendo aqui, ó, na letra A dessa questão. Vamos à penúltima questão agora. É muito comum encontrarem-se torres de tomadas em clínicas e consultórios para que os clientes possam carregar celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos, enquanto esperam serem atendidos. A torre pode conter várias tomadas e, mesmo que todas estejam ocupadas, funcionam da mesma forma. Isso significa que um equipamento ligado a uma tomada não influencia no funcionamento da outra. Com base no exposto, para a gente verificar o que é verdadeiro e o que é falso. O item A diz que todas as tomadas fornecem a mesma corrente elétrica. Mentira! A corrente elétrica que vai passar no aparelho depende do aparelho que vai ser ligado. Se tu ligar um chuveiro nessa tomada, vai passar mais corrente elétrica do que se você ligar o seu carregador de celular. Segunda assertiva, todas as tomadas estão ligadas em paralelo. Sim, todos os dispositivos elétricos numa instalação elétrica, numa tomada, têm que estar ligados em paralelo, porque a outra forma de se conectá-los no circuito é na associação em série. E se estivessem conectados em série, se um dispositivo queima ou deixa de funcionar, interrompe a passagem de energia para os demais e nada mais funcionam. Então, para que eles tenham a oportunidade de continuar funcionando, tem que estar ligados em paralelo, porque numa associação em paralelo, se um dispositivo queima ou deixa de funcionar, o resto continua funcionando. Terceira, todas as tomadas fornecem a mesma diferença de potencial. Sim, na associação em paralelo, a tensão ela é igual em todos os componentes que fazem parte desta associação. Ok para esse item? O próximo. Pode-se utilizar um amperímetro para medir a tensão fornecida pelas tomadas. Amperímetro mede amperes. Amperes é unidade de corrente. Então, o amperímetro é para medir corrente e não tensão. Para medir tensão tem que ser um voltímetro. Quanto maior a potência do aparelho ligado à tomada, maior é a diferença de potencial liberada pela tomada. Mentira. Por quê? A diferença de potencial quem fornece é a fonte, é a tomada. Não é porque você vai ligar um aparelho de maior ou menor potência que vai ter mais ou menos diferença de potencial. Quem entrega a diferença de potencial é a fonte, não depende do aparelho que vai estar ligado. É por esse motivo que a gente vai ficar com a letra B dessa questão. A última questão começa assim, ó. O mágico utiliza 3 caixas idênticas para realizar um truque em que se adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e depois de toda a encenação, adivinha a caixa certa. O truque é simples, ele tem escondido na sua luva um ímã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação da força de atração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. A força entre o ímã e a bola de metal sentida pelo mágico é de origem elétrica ou magnética. Ímã interage magneticamente com as coisas que estão ao seu redor. Isso é fácil. E sua intensidade depende, dentre outras coisas, do quê? Da distância ou da força normal? É lógico que depende da distância. Quanto mais perto a mão do mágico estiver, mais ele vai sentir essa força magnética. Se ele colocar ali a mão sobre a caixa meio longe, ele pode nem sentir essa força magnética por conta da distância. Se invertermos os polos do ímã que está na mão do mágico,
A força entre o ímã e a bola de metal não se altera ou diminui? Então, a bola em questão é uma bola de ferro. Ferro, como o próprio nome já indica, é um material ferromagnético. Materiais ferromagnéticos são sempre atraídos pela fonte de campo magnético em questão. Então, mesmo que você inverta os polos deste ímã colocado dentro da caixa, o ímã continua sendo atraído, a bola de ferro. Materiais ferromagnéticos são sempre atraídos pelo ímã, não interessa qual seja o polo do ímã que está virado para ele. Então, não se altera. Magnética, distância não se altera. Magnética, distância não se altera. A letra A é o item correto.